Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal Física com Cálculo. Eu sou o professor Wallace Elias, trazendo mais uma videoaula para a nossa série de funções de várias variáveis. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e assim você vai poder receber sempre em primeira mão quando eu colocar uma aula nova, tudo bem? Então venham conferir comigo a videoaula de hoje. Oi pessoal, na videoaula de hoje nós vamos falar sobre planos tangentes e aproximações lineares. O assunto que vai ser apresentado, como já de costume, foi retirado do livro do James Stewart, volume 2, tradução da 7ª edição norte-americana. A gente está falando do capítulo 14 sobre derivadas parciais e, especialmente, essa videoaula vai tratar sobre planos tangentes e aproximações lineares. Esse assunto ele é apresentado na seção 14.4. Como vocês podem estar percebendo, eu inverti a ordem com que eu apresentei o assunto, né? Falei de derivadas parciais, vou deixar o link aqui em cima para vocês, caso não tenha visto essa aula. Falei sobre derivado, falei também sobre regra da cadeia. Vou deixar aqui o link para vocês, que foi a seção 14.5, e agora eu resolvi falar sobre planos tangentes e aproximações lineares. Foi uma escolha pessoal minha, você pode assistir na ordem que você achar melhor, mas do ponto de vista pedagógico, eu acredito que assim o entendimento fica muito mais bacana. Então, vamos lá acompanhar essa videoaula de hoje, ok? Bem, uma das ideias mais importantes que a gente tem no cálculo de funções de uma única variável é que, à medida que a gente vai dando um zoom em torno de um ponto no gráfico, de uma função que é diferenciável, ou seja, a gente pode diferenciar, esse gráfico ele vai se tornando cada vez mais indiferente, né? Assim, ele vai ficando cada vez mais parecido com a sua reta tangente, até o ponto que a gente consegue aproximar a função por uma expressão, por uma função linear. Justamente para que vocês pudessem entender isso, eu vou trazer um gráfico aqui bem animado, interativo, para que vocês possam perceber. Então agora vocês têm aí em tela o gráfico da função seno. Então eu estou plotando o seno de menos π até π, então a gente está tendo uma visão geral do gráfico. Vocês podem ver que no centro desse gráfico tem um ponto vermelho. O gráfico na parte de baixo é o zoom, né? Então eu vou tentar aproximar desse ponto vermelho e vou ver o que acontece. Então observem que à medida que eu vou ah, andando aqui, ó, vou andando pelo gráfico, tudo bem? Então aqui eu vou andando pelo gráfico, eu vou parar num certo ponto, então eu vou parar mais ou menos aqui, em que o x ele é π sobre 2 e o valor da função é 1, então a gente pode ver isso. E olha o que acontece quando eu dou um zoom, né? À medida que eu vou dando um zoom, eu vou aproximando, eu vou vendo que a curva vai ficando cada vez mais próximo de uma reta tangente, ó. Uma reta. E é tangente ao gráfico, né? Então você pode ver que aqui é o caso como se fosse o gráfico da derivada dessa função. Ó, eu vou dar o zoom aqui novamente para a gente voltar. Então vamos ver o que acontece quando eu vou para essa região aqui, né? Então, à medida que eu der o zoom nela, vocês vão ver que eu não consigo mais perceber se é uma curva, ó, a função senoidal, ou, quando eu vou me aproximando, se é uma reta. Tudo bem? Então, nesse limite, nesse intervalo, né? Então, por exemplo, se eu fizesse o x variando de 0,28 até 0,40, né? Eu poderia afirmar categoricamente que a função seno de x ela pode ser aproximada para uma função do tipo de função linear, um x, né? Porque a gente vê que é o comportamento dela. Isso é consequência das aproximações lineares. Então a gente vai pegar esse mesmo contexto e vai levar para funções de duas ou mais variáveis. Então, à medida que a gente dá o zoom, então o que a gente vai fazer, né? A gente vai desenvolver ideias semelhantes, só que para funções de duas e três dimensões. E à medida que a gente for dar o zoom em torno de um ponto na superfície, que é o gráfico de uma função de duas variáveis, essa superfície, ao invés de se parecer com uma reta, ela vai se parecer cada vez mais com um plano. E esse nome a gente dá a esse plano de plano tangente. Tudo bem? E também, como consequência, a gente pode aproximar essa função de duas variáveis em uma função
de uma equação de um plano, uma função linear, né? Então, é justamente isso que a gente vai aprender, tudo bem? E no final da aula, a gente vai falar também sobre a ideia de diferencial para funções de duas ou mais variáveis. Resumindo um pouco o que foi que eu apresentei para vocês, né? A gente pode pegar uma função de uma variável, não importa a expressão dessa função, e a gente pode aproximar ela, né? Então a gente pode calcular, a gente pode dizer que essa função essencialmente é o valor dela calculado num ponto mais a derivada vezes x menos x0. Essa expressão que eu estou escrevendo para vocês aqui é o que a gente chama de uma aproximação linear, onde esse termo que aqui aparece é o valor da derivada calculada em torno de um ponto. Era exatamente isso que eu estava fazendo no gráfico que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, nós vamos usar esse mesmo raciocínio para pegar uma função de duas variáveis e tentar construir a sua linearização, ou seja, a sua aproximação linear. Beleza? Mas antes de eu falar de aproximações lineares, é importante que eu defina o que é o plano tangente. Tudo bem? Caso tenha ficado alguma dúvida, pause o vídeo, assista novamente e não esqueça de colocar nos comentários, beleza? Bem, vamos fazer a seguinte suposição, né? Vamos imaginar que a gente tem uma função de duas variáveis, bem comportada, e aí a gente desenha o gráfico dessa função. Então, essa função aqui ela está sendo representada por essa superfície na cor azul. É o gráfico da função de duas variáveis. A gente aprendeu que quando a gente escolhe um ponto, a gente calcula as derivadas das retas tangentes, são essas retas que aparecem na cor vermelha. Lembra, a gente tem que calcular os valores das derivadas com relação a x e o valor da derivada com relação a y num determinado ponto aqui nesse caso. Observem que eu posso, então, a partir dessas duas retas tangentes, construir um plano que a gente vai chamar de plano tangente. Então, essa superfície que aparece na cor amarelada é o que a gente vai chamar de plano tangente à superfície. Então, como que a gente constrói esse plano tangente, né? A ideia é exatamente a seguinte: vamos supor que a nossa função ela tem derivadas parciais contínuas, ou seja, existem as suas funções as derivadas de primeira ordem, e a equação do plano tangente à superfície, ela vai ser definida da seguinte maneira. Então, quando eu quero encontrar a equação do plano, eu vou ter que escrever essa expressão. Quem são cada um deles? Bem, esse z que aparece é a expressão genérica, tá? Então, nele você não mexe. Esse cara que aparece aqui é o ponto em que você calcula a função x0 e y0. Então, eu vou te dar um ponto e você vai ter que calcular. Esse termo que aparece aqui e esse outro termo que aparece aqui são as derivadas parciais da nossa função calculada no ponto em questão em que nós queremos encontrar o plano tangente. E, consequentemente, o x0 e o y0 são as coordenadas desse ponto. Então, toda vez que a gente quer construir o plano tangente, a gente tem que conhecer a função de duas variáveis, a gente tem que conhecer um ponto que esteja, né, no domínio dessa função, então ele vai ter um x0 e y0, e a coordenada z0 dele vai ser dada pela função calculada nesse ponto. Tudo bem? E a partir disso, a gente constrói a equação do plano tangente. Então, para que vocês possam entender, eu trouxe um exemplo aqui. No exemplo que eu trago para vocês, a gente tem o seguinte: vamos determinar o plano tangente ao paraboloide elíptico com z igual a 2x² mais y² no ponto 1, 1 e 3. Então, seguindo o nosso raciocínio, sempre lembrando que esse z que aparece no fundo, é o f de xy. Então, o f de xy a gente já tem, ele é 2x² mais y². Agora a gente vai atrás das informações que a gente precisa. Primeira pergunta, quem é o z0? Z0 é o valor da função calculado no ponto x0 e y0. E onde é dado isso? Exatamente aqui, ó. Então você tem o x0, y0 e o z0. Então ele já está falando que esse cara vale 3. Perfeito. Então agora a gente vai construir a equação do plano tangente. Então lembra, a equação do plano tangente ela é z menos z0 igual del f del x calculado
para x0 igual a 1, y0 igual a 1, eu vou explicar isso já já, mais del f del y calculado em x0 igual a 1, y0 igual a 1, y menos y0. Beleza, então essa é a expressão geral. Então vamos lá achar cada um dos termos. Então vamos chamar esse cara de 1, esse cara aqui de 2. Então a gente vai calcular agora a derivada parcial de f com relação a x. Você vai olhar para a função, você vai derivar parcialmente. Lembrando que quando você está derivando com relação a x, o y é constante. Então nesse caso a derivada vai atuar apenas no primeiro termo e ela vai dar 4x. Tudo bem? Já a outra derivada, del f del y, ela vai ser quando o y está variando e o x é constante. Então, nesse caso aqui, ela vai ficar só 2y. Pronto. Agora, pessoal, o que vocês vão fazer? Nós vamos substituir dentro das derivadas parciais o x igual a 1 e o y igual a 1. X igual a 1, y igual a 1. Veja que nessa expressão não tem o y, só tem o x. Então, vai ficar só o x, vai ficar 4 vezes 1, que dá 4. Nessa outra só tem o y, então vai ficar 2 vezes 1, só dá 2. Então, agora a gente já conhece o valor de 1 e o valor de 2. Lembra que o Z0 vale 3, né? Então, como é que vai ficar a nossa equação do plano tangente? Ele vai ficar assim, ó, Z menos 3 igual del f del x calculado no ponto, vale 4. Então, vai ficar 4 que multiplica x menos x0, x0 vale 1, vai ficar x menos 1, mais a derivada de f com relação a y vale 2, e aqui vai ficar y menos 1. Tudo bem? Então, essa expressão que aparece aqui, pessoal, é a equação de um plano. A gente já sabe que é a equação de um plano, mas não é um plano qualquer. É o plano que é tangente a esse paraboloide elíptico no ponto 1, 1 e 3. E para comprovar que é de fato isso, eu trouxe uma imagem para vocês, ou melhor, eu trouxe o gráfico para vocês, certo? Então vamos ver aqui. Então agora em tela, vocês estão vendo aí 3 gráficos. O primeiro gráfico demonstra exatamente o paraboloide elíptico na cor laranja e o plano tangente na cor azul. Como vocês podem perceber, de fato, esse plano ele é tangente, ele só toca num único ponto no nosso gráfico. Tudo bem? Por isso que ele é chamado de plano tangente. Mas aqui não dá para perceber que eu posso aproximar essa equação no plano. Mas veja, à medida que eu vou me aproximando daquela região, então essa região aqui, né, é onde é o ponto que se toca, olha o que acontece. O nosso paraboloide elíptico, ele continua sendo tangenciado pelo plano na cor azul, mas quando eu me aproximo mais ainda, olha, eu posso quase fica praticamente indistinguível quem é o plano tangente e quem é o paraboloide elíptico. Então, a ideia é exatamente essa. O que a gente está fazendo é um processo de linearização. E como que a gente pode ver melhor ainda isso? Observem que nesse primeiro gráfico você tem as curvas de nível da função do paraboloide elíptico, então você percebe que ainda existem, né, aquelas parábolas, mas à medida que eu vou diminuindo o meu intervalo, ou seja, eu vou me aproximando cada vez mais do ponto de tangenciamento entre as duas superfícies, essas parábolas acabam virando linhas paralelas. Então você vê que a curva de nível aqui, nesse intervalo, são linhas paralelas. Isso indica para mim que a superfície é um plano. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, o que a gente está mostrando é exatamente isso, né? Que existe um processo de linearização à medida que eu vou me aproximando do ponto 1, 1 e 3, entre o paraboloide elíptico e o plano que a gente encontrou. Essa é a ideia primordial para o conceito de aproximações lineares. E é interessante porque a gente pode utilizar a aproximação linear para fazer uma estimativa do valor de uma função, que é o que a gente vai fazer agora. Vamos usar a ideia de planos tangentes para entender o que é aproximação linear através desse exemplo. Então, mostre que a função f de xy igual a x vezes e elevado a xy é diferenciável no ponto 1 e 0 e encontre a sua linearização ali. Em seguida, use a linearização para aproximar o valor da função calculado nesse ponto. Então, aqui é importante, e eu vou grifar para que vocês entendam. Quando eu falo em linearização,
essencialmente, o que eu estou dizendo é plano tangente. Então, toda vez que fala de linearização, a gente está falando de plano tangente. Então, vamos construir a equação do plano tangente dessa superfície. Então, nós temos a nossa função de duas variáveis, que é x elevado a xy, e ele quer que a gente verifique que essa função ela é diferenciável. Dizer que ela é diferenciável é que as derivadas parciais dessa função existem e são bem comportadas no ponto que ele pediu. Então vamos por etapa. Primeiro, vamos calcular a derivada parcial de f com relação a x. Então, como a gente quer calcular a derivada com relação a x, o y vai ser mantido constante, seguindo o padrão que eu estou explicando para vocês. Eu vou deixar ele em vermelho para que vocês possam entender que eu não vou mexer nele, tá? Então, só vou derivar o x. Então, veja que quando a derivada atuar nessa função, eu tenho que fazer a regra do produto. Então, eu vou ter que derivar a primeira com relação a x, conservar a segunda, mais conservar a primeira e derivar a segunda. Sempre lembrando que o y ele é constante. Então, vou até colocar na cor vermelha para que não haja equívocos na hora de derivar. Então, quando eu derivar essa primeira função, x com relação a x, vai dar 1, vai ficar elevado a xy, mas quando eu derivar a exponencial, veja que como ela tem um argumento multiplicando, vai cair o y e vai ficar elevado a xy. Organizando melhor, a gente tem elevado a xy que multiplica 1 mais xy. Então, isso é o valor da derivada parcial de f com relação a x. Vamos calcular o del f, del y. Nesse caso, a gente vai entender que o x é mantido constante. Então, a gente vai colocar o x na cor vermelha. A gente não vai mexer nele, tá? Ele vai ficar paradinho ali. Então, quando a derivada atuar nessa função, lembra que o x é constante, então ele vai entender que o x é um número, o x aqui em cima é um número, então só vai atuar na exponencial. Então, essencialmente, vai ficar x a derivada disso daqui com relação a y. Então, nesse caso, vai ficar um x quadrado elevado a xy. Lembrando que a derivada da exponencial vai cair esse termozinho daqui para frente, por isso que multiplica e repita a exponencial. Ok? Caso tenha ficado alguma dúvida, pause o vídeo, retorne, assista novamente e não deixe de colocar aí nos comentários. Beleza, a gente já calculou as derivadas da nossa função. Vamos encontrar o valor delas no ponto. Então, o ponto é esse. Então, quer dizer que o x vale 1 e o y vale 0. Então, como o y vale 0, eu já posso tirar esse carinha bem daqui. Ó. Ele já vai embora, porque o y é 0. E aqui, essencialmente, vai ficar elevado a 0. Então, isso vai ficar elevado a 0. E isso vai dar 1. Por outro lado, nessa expressão, o x vale 1 e o y vale 0. Então, aqui vai ficar igual a 1 ao quadrado vezes z elevado a 0, e aqui também vai dar 1. Então, observem que as duas derivadas no ponto 1 e 0 vai dar exatamente 1. Coincidência, mas enfim, vamos continuar. Agora que nós conhecemos a função, conhecemos as derivadas parciais de primeira ordem dessa função naquele ponto, a gente pode construir a sua linearização. Como que a gente faz isso, pessoal? É bem simples, não é difícil. Então, a linearização da função, então eu estou chamando esse L grande para indicar que é a linearização. Estou usando a mesma notação do livro, tá? Então, a linearização nada mais é do que a equação do plano tangente. Então, antes de eu usar a linearização, vamos voltar um pouquinho. Vamos escrever a equação do plano. Z menos Z0, del f, del x, x menos x0, mais del f, del y, y menos y0. Sempre lembrando que a gente está calculando no ponto. Então, vamos lá. Então, z, agora que é o pulo do gato, que esse cara daqui, a gente vai chamar ele da linearização da função. Esse cara que aparece bem daqui é o valor da nossa função lá em cima. Então, é o valor desta função quando o x vale 1 e o y vale 0. Então, o z0 é a função calculada no x0 e y0. Nesse caso, vai dar essencialmente z0 igual a 1, porque vai dar x igual a 1,
Então é só substituir aqui que você vai ver que dá 1. Então beleza. Então a gente já sabe que esse cara vale 1. Vamos colocar aqui. Del F, del X a gente já descobriu, vale 1. X0 vale 1. Esse cara vale 1 também. Esse cara vale 0. Então agora a gente vai escrever a expressão. Então a linearização da função menos 1 vai ser igual a 1 vezes x menos 1 mais 1 que multiplica y menos 0. Substituir cada um dos termos com o devido nome. Como eu quero encontrar a linearização, eu vou isolar. Então, a linearização ela vai ser igual a x menos 1 que multiplica y. Aqui, ó, passei esse cara para o outro lado, vai ficar mais 1. Então, essa expressão é simplesmente a linearização da nossa função. O que isso quer dizer? Significa que eu posso pegar esta função que aqui aparece e, para valores muito próximos desse ponto, que é o caso aqui, ao invés de substituir nessa função, eu posso substituir na linearização. Então, veja, ele quer que a gente encontre o valor de f no ponto 1,1 no x e no y menos 0,1. Então, veja que eu estou próximo de 1 aqui e aqui eu estou próximo de 0. Então, você pode substituir na função, então ficaria assim, né? 1,1, a exponencial de 1,1 vezes menos 0,1. Usa a calculadora aí e me diga quanto que dá esse resultado. Dá muito trabalho para fazer. Ou você pode usar, ao invés da função, você simplesmente usa a linearização dela. Porque como você está próximo do ponto, essa função tem esse comportamento linear. Então aqui ficaria 1,1 menos 1 mais menos 0,1 mais 1. Olha que simplicidade que fica para calcular. 1,1 menos 1 dá 0,1. Menos 0,1 mais 1. E isso aqui vai dar aproximadamente 1. Que era o que a gente deveria esperar. Então eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês que eu não estou mentindo. Então, para vocês verem que eu não estou mentindo, eu estou usando aqui o matemática e eu vou plotar. Na verdade, nem vou plotar. Eu defini a função g de xy como sendo a função do nosso exercício e vou pedir para ele primeiro calcular o valor dessa função no ponto 1 e 0. A gente viu que isso dava 1. Então, de fato, dá 1. Agora eu quero calcular o valor dela no ponto 1,1 e menos 0,1. Nós acabamos de ver que usando a linearização, ela dava exatamente 1 também. Ó, dá 0,98, o que é aproximadamente 1. E se eu quisesse visualizar tanto a função quanto a linearização num gráfico, igual eu mostrei lá em cima para vocês? Então, observem que agora eu plotei o gráfico. Ó. A cor azul é o gráfico do plano, a cor amarela é o gráfico da função, e à medida que eu vou me aproximando do plano, à medida que eu vou me aproximando do ponto 1 e 0, olha o que acontece. As duas funções praticamente se juntam. Isso significa o quê? Que tanto faz eu usar a função ou a linearização, eu tenho o mesmo resultado nessa região aqui. Então, eu estou pegando para valores muito próximos, de 0 e 1, né? E veja que a função se comporta muito bem, ou seja, eu não consigo distinguir. Isso é um indicativo de que a aproximação linear está funcionando perfeitamente. Beleza, pessoal? E assim, pessoal, a gente chega ao final da nossa videoaula. A gente aprendeu sobre planos tangentes e também sobre aproximações lineares. Então, a ideia é que você consiga fazer estimativas do valor da função utilizando apenas as aproximações lineares. Tenha gostado dessa aula, espero que eu tenha ajudado você a compreender esse assunto. Não esqueça de curtir, compartilhe aí para as demais pessoas e comenta aí também o que vocês acharam. Certo, gente? Na nossa próxima aula, a gente já vai falar sobre derivadas direcionais e o vetor gradiente. Um assunto muito interessante, com bastante aplicação no contexto da engenharia e muita coisa legal para a gente ver. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção, um abraço e fui!